Shalom, queridos! Hoje é dia 1º de dezembro do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 18 de Kislev do ano 5784 da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e o nosso propósito é juntos estudarmos a porção, a Parashá semanal da Torá. Essa semana nós iniciamos os nossos estudos na Parashá Vaishlach. A palavra Vaishlach significa e ele enviou, uma referência de quando Jacó, ele envia mensageiros, ele envia anjos para falar com seu irmão Esav ou Esaú. E para efeito de conhecimento, a nossa Parashá, que vamos estudar daqui a pouco, ela contém um montante de 153 versículos e abrange de Bereshit, capítulo 32, Gênesis, capítulo 32, versículo 4, até Bereshit, Gênesis, capítulo 36, verso de número 43. Então é com base nessa Parashá que nós estaremos desenvolvendo o nosso shiur. E a temática que eu gostaria de trazer aqui para os amados, para conversarmos, para dialogarmos e trazermos aqui algumas aplicações para o nosso dia a dia, a temática é esta: as dificuldades da missão. É sobre isso que nós estaremos falando, estaremos aqui verbalizando com base nesse shiur. E eu gostaria de trazer um pouco de contexto para nós entendermos o que está acontecendo aqui dentro da Parashat Vaishlach. Então quero trazer um contexto, um pano de fundo para facilitar a nossa compreensão do nosso shiur. Muito bem, depois de 20 anos, a Torá nos informa que Yaakov ele está retornando agora para a terra de Israel. E o pensamento de Jacó, o pensamento de Yaakov, todo mundo já sabe, ele não tem certeza se depois de 20 anos o seu irmão Esaú o havia perdoado, devido a todo aquele contexto da primogenitura, etc, etc. Então ele está voltando para a terra, ele não tem essa convicção se o Esaú ainda está com ódio, se o Esaú de fato ainda quer matá-lo. Então a Torá ela não entra em detalhes ainda. Porém, o Midrash ele traz para nós aqui algumas informações valiosas que de fato jogarão luz no nosso shiur. Por exemplo, o Midrash nos diz que o tio de Jacó, o Lavã, ele antecipa a Yaakov e consegue conversar com Esaú. Isto mesmo. E o Midrash nos relata que o Lavã ele começa a fazer o Lashon Hará, falar maldades com a sua língua do seu sobrinho Yaakov. Nesse sentido, num linguajar paulista aqui, para nós entendermos de maneira bem simples, o Lavã estava queimando a imagem do Jacó para o Esaú. E o Midrash nos conta que, mediante a esse Lashon Hará do Lavã para Esaú, o Esaú ele é despertado com ira, com ódio, e ele deseja de fato matar o Yaakov. Então a informação que nós temos aqui é que de fato o Lavã ele serviu aqui como meio de produzir maldade e despertar a maldade no coração do Esaú. Então o Midrash vem e nos informa que as informações de Lavã deixaram o Esaú mais irado ainda. E logo em seguida, a informação que nós temos é que o Esaú, ele reúne homens com a intenção de matar o Jacó. Então esse é o contexto. Jacó está voltando para a terra de Israel, ele envia mensageiros, envia anjos na sua frente para analisar como está o terreno, como está o coração de Esaú. Porém, nesse interim, o Midrash relata para nós, como já falei aqui, como já verbalizei, que o Lavã
ele faz o Lashon Hará, ele fala mal de Jacó, ao ponto do ódio, da raiva acender no coração do Esaú, e ele se preparar com 400 homens para encontrar Jacó e matá-lo. Esse é o contexto aqui da nossa introdução da nossa paraxá. Muito bem, a paraxá ela começa dizendo do encontro do Iácov com o Esaú. Então diz a Torá em Bereshit, capítulo 32, versículo 4: Iácov enviou anjos à sua frente para seu irmão Esaú, para a terra de Seir, para os campos de Edom. Bereshit, capítulo de número 32, versículo 4. Uma das coisas que nós percebemos pelo versículo 4 é que o Iácov, que Jacó, ele enviou anjos. Exatamente, você pode ler aí na sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 4, que o Iácov, que o Jacó, ele enviou anjos à sua frente para o seu irmão Esaú, para a terra de Seir, para os campos de Edom. Como os comentaristas da Torá, eles explicam para nós este versículo de número 4. Então, um comentário do Rumash diz o seguinte sobre esse versículo. O Rumash explica esse versículo dizendo que Iácov não arriscou em mandar mensageiros humanos para Esaú, pois sabia que Esaú era um assassino nato e de fato iria matá-los. Então, um dos comentaristas da Torá nos ensina que de fato, de acordo com Gênesis 32, 4, o Iácov, ele não enviou mensageiros humanos, ele envia anjos. Por quê? De acordo com Rumash, nós aprendemos que se Jacó enviasse seres humanos comuns, pela maldade que ele conhecia do seu irmão Esaú, do seu irmão Esaú, sem sombra de dúvida, esses mensageiros humanos iriam ser eliminados pela maldade do Esaú. E a Torá, ela traz para nós, de fato, que o Esaú, ele tinha essa veia de homicida, essa veia de ser um assassino, e a Torá deixa bem claro para nós. Então diz a Torá em Bereshit, capítulo 25, verso 29. Veja as evidências que de fato o Esaú era mau e ele tinha a intenção de matar pessoas, inclusive se o Jacó ele enviasse mensageiros humanos, esses mensageiros humanos iriam ser eliminados. Então diz a Torá em Bereshit 25, 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava cansado. O Rashi, quando ele lê esse verso, o Rashi diz que ele veio cansado, pois tinha acabado, queridos, de praticar o homicídio. Então, somente por esse versículo, nós já começamos a perceber a maldade do Esaú. De fato, ele tinha essa veia homicida. Muito bem. E a Torá traz mais detalhes para nós sobre essa maldade que o Esaú ele praticava. Bereshit 27:41 diz: E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Então nós estamos percebendo que de fato o Jacó ele não enviou mensageiros humanos, e sim anjos, e daqui a pouco nós vamos usar o comentário do Rashi para provar, para nós entendermos que de fato foram anjos enviados pelo Iácov até Esaú. Nesse sentido, nós começamos a perceber que o Jacó ele não está enviando pessoas, mas sim anjos, devido à maldade de Esaú. O Rashi diz que a palavra malachim, no versículo 4, pode ser usado
como mensageiros ou anjos. E nesse caso aqui, o Rashi diz que eram literalmente anjos. Então, tem uma referência aqui do Midrash, Bereshit Rabbah, capítulo 75, versículo de número 4. Então, nós aprendemos que o Jacó está voltando agora para a terra de Israel. Ele não sabe como está o coração de Esaú e ele envia não seres humanos, ele envia anjos para sondar, para entender qual era a realidade do seu irmão Esaú. É essa informação que nós temos pela Torá. E aí surge a pergunta, mas como que o Rashi ele chega a essa conclusão que o Jacó, que o Yaakov, ele está enviando de fato anjos de Deus e não mensageiros humanos? Então o Rashi ele usa a seguinte argumentação dizendo para nós que no final da Parashat anterior, o Yaakov ele encontra com anjos de Deus. Então eu estou com a Torá aqui nas mãos, vamos ler um texto da Torá que se encontra em Bereshit, capítulo 32, verso de número 2. Estou abrindo aqui a Torá, Gênesis, capítulo 32, versículo de número 2. Vamos ver o que a Torá diz. Assim está escrito no versículo 2: E Jacó voltou ao seu caminho e encontraram-no anjos de Deus. Então, como termina a paraxá anterior, que é a paraxá Vayetze? Termina com o encontro de Jacó com anjos. Consequentemente, ele acabou de encontrar com esses anjos. Logo, a paraxá posterior de Vayetze, que é a paraxá atual que nós estamos estudando, Vaishlach, ela já começa relatando para nós que o Jacó envia mensageiros, anjos, e de acordo com Rashi, pelo fato da parashat anterior terminar com esse encontro de Jacó com mensageiros, com anjos de Deus, ele aqui quando envia os mensageiros, esses mensageiros são anjos que se materializaram em seres humanos. Então esses anjos estão indo na frente ao encontro do seu irmão Esaú. Mas aí vem a pergunta, eu sei que você está perguntando, mas como pode ser anjos? Como que Jacó ele pode conversar com anjos nesse tipo de intimidade, dar ordens aos anjos, para os anjos irem na frente, visualizar o estado emocional do seu irmão Esaú? Muito bem. Isso, queridos, era a coisa mais normal no contexto patriarcal. Por exemplo, isso mesmo para os patriarcas era a coisa mais normal, conversar com os anjos. Isso era pelo grau de mérito que eles tinham com Hashem. Então separei aqui 3 exemplos como era normal esse diálogo, essa conversa com os anjos. Por exemplo, 3 anjos foram enviados na casa de Abraão. E nós sabemos que um era Rafael, outro Miguel e outro Gabriel. O Midrash explica isso para nós. E ali, Abraham, que tinha acabado de passar pela Brit Milá, ele conversa com esses anjos, tem um diálogo com esses anjos. Então nós começamos a perceber que conversar com anjos na era patriarcal era coisa comum, era coisa normal. Tanto mérito que eles tinham por guardar as mitzvot de Hashem. Um outro exemplo, anjos foram enviados a Agar, serva de Abraham, no deserto. Nós vamos ver Agar ali tendo um diálogo com os anjos, por mérito de Abraham. Terceiro exemplo, o Eliezer, quando foi buscar Rivka para Yitzhak, a Torá nos informa que Eliezer ele foi acompanhado por anjos. Então, conversar com anjos, dialogar com anjos, era a coisa mais normal. E nós percebemos aqui que o Yaakov, de acordo com a Torá, versos 5 e 6 de Bereshit 32, ele instrui os anjos como proceder nesse encontro com Esaú. Aí os anjos, como nós sabemos, eles vão até a frente, eles analisam
é o estado emocional de Esaú, e os anjos retornam com uma mensagem. Bereshit, capítulo 32, versículo 7. Vamos ler esse versículo. Qual foi o recado que os anjos trouxeram depois que eles tiveram um encontro com Esaú? Gênesis 32, verso de número 7. E voltaram os mensageiros, e voltaram os anjos a Jacó, dizendo: fomos ter com teu irmão, com Esaú, e também ele vem ao teu encontro, e 400 homens com ele. Nesse sentido, eles passam uma mensagem para Jacó: olha, o seu irmão não mudou nada, ele continua sendo aquele idólatra, aquele perverso, e ele vem para cima com 400 homens. E a informação que nós temos é que o Jacó, quando recebe essa notícia, de acordo com a Torá, ele fica muito abalado e muito triste. Versículo de número 8. E temeu Jacó muito, e angustiou-se, e dividiu o povo que estava com ele, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 acampamentos. Então nós percebemos que quando os anjos eles relataram essa informação para Iacov, ele fica triste, ele fica abalado, porque, afinal de contas, Esaú está se aproximando com um exército, com 400 homens armados, e sem sombra de dúvida, isso abala emocionalmente a vida de Iacov. E aí vem a pergunta: o Iacov está cumprindo uma missão, e nós começamos a enxergar aqui algumas adversidades, algumas barreiras, medos, ataques externos, preocupações, porque ele fica preocupado com a família dele. O Esaú está chegando, 400 homens com ele. Como reagir numa situação tão adversa? O Iacov, ele tinha uma missão. Hashem falou para ele: você vai lá para a terra de Harã, mas eu vou trazê-lo de volta. Nesse sentido, ele está retornando agora. Então há momentos que nós temos que ficar na terra de Israel, há momentos que nós temos que sair, e há momentos que nós temos que retornar. Metaforicamente falando, há momentos que nós temos que ficar onde? No estudo da Torá, no conhecimento das 7 leis de Noah. Devemos ficar aonde? Na Yeshivá de Shem, porque Iacov se preparou, metaforicamente falando, nós temos que nos alimentar da Torá. Nós devemos acatar os conselhos da Torá. O livro de Tehilim, capítulo 1, nos ensina: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na Torá, e na Torá ele medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dará o seu fruto. Então nós percebemos que nesse sentido, o Iacov, ele, nessa missão, ele entende que é necessário uma preparação. E nós também temos que entender que devemos estar preparados. Há momentos que nós devemos ficar. Ficar representa um aprofundamento com Hashem, um crescimento espiritual, realizando as tefilote, as preces diárias, estudando as 7 leis de Noah, estudando a Torá escrita, se envolvendo no serviço a Hashem. Todas essas coisas são preparações. Então, ficar metaforicamente significa a nossa preparação. Há momentos que devemos sair da terra de Israel. Iacov sai da terra de Israel, fazia parte da missão, e ele vai jogar luz lá no norte, lá em Harã, aonde morava o seu tio perverso e várias pessoas. Mas há momento que nós jogamos luz na escuridão. Há momentos que precisamos voltar para a terra e nos alimentar e nos preparar melhor para novas missões. E nessas missões que Hashem ele nos dá aqui na face da terra, de fato nós vamos encontrar adversidades. Por que não dizer que Hashem ele enviou a nossa alma divina dentro de um corpo, dentro de uma vestimenta,
E nós estamos aqui para cumprir uma missão. E nós sabemos, porque já estudamos nas parashot anteriores, que a nossa missão aqui na face da terra é nós fazermos dessa terra, desse mundo inferior, que está distante do Ein Sof de Hashem. A nossa missão é trazer a luz de Hashem para essa terra, iluminar essa terra com a consciência divina, com a consciência de Hashem. E nós fazemos isso quando praticamos as mitzvot da Torá, os mandamentos da Torá. Então, nós aprendemos que na missão haverá as adversidades. E o Yaakov, ele está com uma adversidade agora. O seu irmão está vindo ao encontro, há um perigo iminente, há abalos interiores, há medo, há insegurança, mas ele não perde o foco da missão e ele vai conversar com Hashem. Então, como que o Yaakov ele se prepara para esse encontro? Primeiro, ele vai conversar com Hashem. E nós aprendemos que Hashem garantiu o sucesso dele. Eu separei um texto aqui de Bereshit, Gênesis, capítulo 28, verso de número 13 até o 15, que foi aquele exato momento que quando Jacó ele vai para Harã, você vai perceber nessa leitura que Hashem está guiando Yaakov. Então, nesse sentido, apesar das adversidades da missão, ele iria ter o cuidado e a proteção divina. Então, Bereshit, capítulo 28, estou com a Torá em mãos aqui, vamos ler. Bereshit, capítulo 28, versículo de número 13 até o verso de número 15. Bereshit 28, verso 13 e 15. Então a Torá nos diz: Eis que o Eterno estava sobre ela, e dizia: Eu sou o Eterno Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que tu jazes sobre ela, a ti te darei, e a tua semente. E será a tua semente como o pó da terra, e te fortalecerás ao oeste, ao leste, ao norte, ao sul. E por ti serão benditas todas as famílias da terra, e por tua posteridade. Versículo 15, Gênesis 28, 15. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te abandonarei até que eu faça o que falei por ti. Baruch Hashem. Que versículo inspirador, que passuque inspirador e que palavras fortes que Hashem ele passa para Yaakov. Quando Hashem ele falou essas palavras para Yaakov, ele estava ainda partindo, ele estava saindo da terra de Israel para Harã. Mas se você prestou atenção, repare bem, Hashem garantiu, de acordo com Bereshit 28:15, dizendo: Eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te abandonarei até que eu faça o que falei por ti. O que Hashem estava falando? Jacó, você vai e volta, e eu vou trazer você, vou te guardar, vou te proteger. Então Hashem, as palavras de Hashem, a proteção de Hashem para Yaakov era uma garantia. Hashem iria guardá-lo nessa missão e nessa jornada. Então, nós aprendemos que o Yaakov, quando ele enfrenta essa adversidade, ele vai procurar Hashem. Ele vai conversar com Hashem. Isso é bem notório para nós dentro dessa paraxá. Ele coloca essa situação para Hashem. Bereshit, capítulo 31, Gênesis, capítulo 31, verso de número 3. Vamos ler aqui. E disse o Eterno a Jacó: Volta à terra de teus pais, para a tua parentela, e eu estarei contigo. Aqui já é 20 anos depois que ele estava na terra de Harã. Então Hashem falou: volta. Não importa se tem
Esaú, não importa se tem adversidades, volta. Então Hashem, ele prometeu que iria protegê-lo quando ele sai da terra de Israel. Hashem manda ele voltar e garante a proteção para ele. Porém, quando ele se depara com essa ameaça de Esaú, vindo até ele com 400 homens, ele vai conversar com Hashem e ele relembra que Hashem disse para ele prosseguir, que ele teria essa proteção. Então, uma das lições que nós aprendemos aqui é que em momentos de dificuldades, em momentos de adversidades na nossa missão, a quem nós devemos recorrer? Devemos recorrer somente ao Criador. Devemos recorrer a Hashem. Devemos recorrer a Deus, que é que é Errade. Ele é o único que pode nos proteger e que pode nos guardar. Assim está escrito no livro de Devarim, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Está escrito também no livro do profeta Isaías: eu sou o Eterno, e fora de mim não há outro Salvador. O Terrelim 146 está escrito: não confieis no homem, e nem no filho do homem, que não há salvação. Então nós começamos a entender que Yaakov, ele procura Hashem. E nós sabemos que Hashem, que o Eterno, ele é aquele que nos guarda, aquele que nos protege. Elevo os meus montes para o monte, e de onde me verá o socorro? O meu socorro vem do Eterno, que fez os céus e a terra. Então Yaakov, ele está conversando com Hashem. E nós, em momentos de adversidades, porque na missão que nós temos, na configuração Bene Noach, o nosso papel é andar ombro a ombro com os Bene Israel, com o povo judeu. Estamos aqui hoje divulgando a luz da Torá para a sua vida, divulgando qual é o caminho correto. E o caminho correto é nós buscarmos o Criador, buscarmos o Deus da Bíblia, o Deus da Torá. Não existe outro. O nosso Deus nunca nasceu, nunca morreu, nunca ressuscitou. O nosso Deus é eterno. Ele não tem começo nem fim. É impossível nós descrevermos o Deus da Torá com nossas palavras humanas. Podemos fazer alusões metafóricas como luz, mas no fundo, ninguém nunca viu Deus. E nesse sentido, Yaakov, ele vai conversar com Hashem. E no meio das adversidades, primeiro passo, converse com Hashem. Segundo, a Torá nos fala que Yaakov, ele prepara um presente para minimizar o ódio do seu irmão Esaú. E aqui tem uma outra lição interessantíssima que nós aprendemos. Aprendemos aqui que devemos resolver as adversidades com sabedoria. Muitas vezes nós queremos resolver problemas com as nossas mãos, com as nossas forças, com os nossos gritos. Por que não tentar conversar num sentido para resolver o problema? A lição que nós aprendemos aqui, o Jacó, ele dá presentes para Esaú para tentar minimizar a raiva. Ele realiza aqui um ato de bondade para tentar eliminar todo o mal. E aqui tem uma lição para nós, que nós vamos eliminar a escuridão, as trevas, a idolatria, mostrando as bondades de Hashem. E para nós que não somos judeus, as 7 leis é um presentaço para nós. Não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, praticar atos de bondade, de sedacá, respeitar os animais. Quando nós trazemos esses mandamentos para a prática, nós trazemos uma luz grandiosa do Eterno para a face dessa terra. Não tenha dúvida disso. Então, ponto 2, o Jacó lhe prepara um presente porque ele quer pagar, ele quer resolver, ele quer diminuir, ele quer
sufocar essa maldade de Esaú com atos de bondade. Ele vai fazer isso mandando presentes para sufocar essa maldade de Esaú. E ponto 3, ele se prepara para a guerra. Ele conversa com Hashem, ele vai tentar resolver o problema com sabedoria, mas ele também se prepara para proteger a sua vida e a sua família. Então nós aprendemos aqui como resolver, olha que interessante, conflitos com a sabedoria da Torá. É muito interessante isso daqui. Primeiro, conversando com Hashem, praticando atos de bondade para eliminar o mal e, sem sombra de dúvida, nos proteger, guardar a nossa vida para que não corremos risco e tenhamos mais tempo para divulgar as mitzvot na face da terra. E aí, conclusão. Veja quantas dificuldades e adversidades ele passou nesse retorno, queridos. A missão de Yaakov foi ir e voltar para a terra de Israel. E ele está cumprindo a missão dele, apesar de ter tantas dificuldades, tantos obstáculos, tanto lá em Harã, tanto na ida, quando ele foi roubado pelo seu sobrinho Elifaz, como lá vivendo na terra de Harã, foi enganado por Lavã, viveu num lugar onde a idolatria era forte, tanto na ida como lá em Harã e agora no retorno, quantas adversidades o Yaakov ele está enfrentando. Mas Hashem é com ele e ele está cumprindo a sua missão, não tenha dúvida. E agora, quero fazer aqui algumas considerações, depois de nós entendermos aqui o texto, entendermos a história, eu quero trazer aqui algumas lições para nós conversarmos. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que todos nós temos uma missão. Cada um tem um propósito, tem uma missão na face da terra. E como nós estamos, como você está se preparando para cumprir a sua missão. Isto mesmo, a sua missão, porque a sua missão, ela não é a minha missão. Como você está se preparando para cumprir essa missão? Nós sabemos por essa parashat que o Yaakov ele está voltando e ele está enfrentando as adversidades. Mas se você voltar na parashat anterior, você vai perceber que o Yaakov ele vai para a missão preparado, isto é, cheio da palavra do Eterno. Ele estudou 14 anos na escola de Shem, filho de Noé. Quais armas eu e você estamos usando para cumprirmos a nossa missão? Já vamos para a guerra despreparado? Ou nós pedimos a direção de Hashem? Quando nós estudamos essa parashat, Vaishlach, nós aprendemos que o Eterno, nós aprendemos que Hashem disse para Yaakov, disse para Jacó, é tempo de voltar para a terra de Israel. Eu serei contigo, eu te protegerei. Como nós estamos nos preparando, que armas nós estamos usando para cumprirmos a nossa missão? A arma mais poderosa é a proteção do Eterno, é a proteção de Hashem. É seguir os comandos, é seguir as orientações de Hashem, porque Hashem falou para Yaakov, é tempo de sair da casa do seu tio Lavã, aqui de Harã, e voltar para a terra de Israel. Direção de Deus, direcionamento de Hashem, seguir comandos de Hashem. E se nós queremos ter sucesso na nossa missão, nós precisamos seguir os comandos de Hashem, que para nós é a Torá, as 7 leis de Noah. Muito bem, queridos. Se repararmos, um outro ponto aqui no contexto da aplicação, Jacó se preparou para sair estudando 14 anos. E agora ele retorna debaixo da direção divina e ele se prepara. Isso significa que temos que aproveitar os momentos para santificar a terra. É tempo de ir e é tempo de voltar. Já falamos sobre essa perspectiva aqui no nosso shiur. Ele pensou no obstáculo com Lavã por 20... Ele passou no obstáculos com 20 anos na casa de Lavã, pois ele sabia a sua missão. Estamos sendo
resilientes em relação às dificuldades que nós enfrentamos na nossa missão? Estamos sendo fortes, resilientes, não desistindo com facilidade? Quais as dificuldades que enfrentamos para vivermos, para praticarmos as 7 leis de Noé? Eu sei que existe um rompimento. Eu posso falar com propriedade. Quando eu decidi romper com a idolatria, para mim também não foi fácil. Mas quando você conhece Hashem, quando você conhece o Eterno, quando você estuda a Torá e conhece as leis da Torá, Hashem traz uma iluminação para você. E não há dificuldades que possam impedir você de romper com toda idolatria. Não há dificuldades que possam barrar você de seguir só o Deus da Torá, o Deus da Bíblia. Jacó, ele está voltando para a terra de Israel. Ele enfrentou dificuldades na ida, como já falei. Lá em Harã, quando ele ficou 20 anos na casa do tio, agora ele está voltando para a terra de Israel e encontra vários obstáculos. É o seu tio que faz Lashon Hará, que fala mal dele com a língua, despertando a fúria de Esaú. É Esaú que está vindo ao encontro dele com 400 homens, mas a Torá diz que Jacó, que Yaakov, ele fala com Hashem, ele tenta resolver o problema com sabedoria, isto é, ele está focado na missão dele. E quais as dificuldades eu e você, como monoteísta, estamos enfrentando para vivermos as 7 leis de Noé? Esses dias, um parceiro, um amigo meu, perguntou para mim: o que aconteceu com você? Por que agora você fala muito de Torá? Por que você fala agora de Hashem? Fala de Parashá, uns termos estranhos? Eu expliquei para ele, falei: olha, estudando a Bíblia por 25 anos, eu descobri uma coisa, que só existe um Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E ele deu para todas as nações 7 mandamentos. E quando você guarda esses 7 mandamentos, uau, você tem uma elevação espiritual forte. Você está conectado com Hashem, você está conectado com Deus. Você não necessita de nenhum intermediário. Você estará conectado com Hashem. Então, quais as dificuldades nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual, para guardarmos os mandamentos da Bíblia, os mandamentos da Torá? Sentimos saudades do Egito? Queremos voltar lá para trás? Adorar outros? Adorar homem que se diz Deus? Devemos tomar cuidado, porque nós já fomos limpos de tudo isso. E nós não podemos atrair maldições para nossas vidas. Temos que seguir na nossa missão. É tempo de nós espalharmos luz da Torá. É tempo de nós divulgarmos as 7 leis de Noé que Deus deixou para todos os povos. Como nos comportamos diante de Esaú? Isto mesmo, como nós nos comportamos diante do Esaú que está na nossa vida? Queremos travar? Queremos parar tudo? 400 homens vindo com Esaú, e agora? Vou parar? Não vou avançar no meu propósito? Devemos seguir, porque Hashem está conosco nessa missão. Se você guarda os 7 mandamentos de Hashem, se você tem um contato com Hashem diariamente por meio das tefilot, de sedaká, obediência da Torá, você estará protegido, sem sombra de dúvida. Claro, estamos sujeitos a passarmos por adversidades e dificuldades, mas nós interpretamos todas as dificuldades que nós passamos, entendendo que é um propósito de Hashem para tudo. Mas não podemos anular que Hashem está conosco, sem sombra de dúvida. Não temos dúvida disso. E aproveitando, já que nós estamos aí no mês de Kislev, que é o mês de Hanukkah, e todos sabem que Hanukkah é o momento que nós louvamos ao Eterno, glorificamos ao Eterno,
porque o Eterno fez grandes milagres. Ali por volta do ano 130 antes da Era Comum, Hashem, ele levanta os amoneus, e esses homens, eles lutaram contra os gregos, e quando eles venceram os gregos, eles chegaram lá no Beit Hamikdash, eles encontraram ali um frasco com um azeite lacrado com o selo do sacerdote. Porém, esse frasco, esse pote de azeite, daria para acender a menorá somente por um dia. Sabe o que Hashem fez? Um milagre. O pouco de azeite, o que daria para acender a menorá por um dia, Hashem fez que a menorá ficasse acesa por 8 dias. E Hanukkah são dias de louvores, de engrandecer o Criador, de mostrar para o mundo que existe um Deus, o único que pode ser adorado e honrado e venerado. Só existe um que pode trazer luz para esse mundo. E por isso, nós acendemos as luzes de Hanukkah. Na próxima semana, entramos em Hanukkah. E Hanukkah tem a ver tudo com essa paraxá. Porque cumprir a nossa missão significa trazer luz para as nações por meio das 7 leis de Noah. Apesar das dificuldades, eu concluo dizendo e citando o Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia, clamei ao Eterno, e o Eterno me ouviu. Então, qual o tema que nós conversamos? Vamos recapitular. Falamos hoje sobre as dificuldades da missão. De fato, teremos dificuldades da missão, mas não se esqueça, como diz aqui o Terrelim, da conclusão. Na minha angústia, clamei ao Eterno, e ele me ouviu. Yaakov, no meio da missão, teve as adversidades, mas ele clamou a Hashem, e Hashem o guiou com toda a segurança. Que possamos refletir. Parashá Vaishlach, e ele enviou. Baruch Hashem, Shabbat Shalom a todos.